Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica rápida sobre a MP 1046 na parte de teletrabalho, especificamente de um dispositivo que tem dado uma confusão aí entre os colegas. Então, eu vou buscar fazer leitura com vocês para explicar como é que é a repercussão desse dispositivo legal aí na MP, numa das MPs da pandemia, vamos falar assim. Mas antes, eu vou fazer a leitura com vocês do parágrafo terceiro. A gente está tratando de teletrabalho, que está no artigo terceiro da MP 1046, e a gente vai tratar aqui no parágrafo terceiro, sobre quem é responsável pelos equipamentos. Eu já até falei lá no Instagram quem que eu acho que tem que custear esses equipamentos, aí depois dei uma olhadinha lá, mas aqui eu vou fazer a leitura só para dar um contexto para o próximo parágrafo, que é o nosso assunto de interesse. Então, diz lá o parágrafo terceiro: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, e as disposições relativas ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de 30 dias, contado da data da mudança do regime de trabalho. Então, esse dispositivo está dizendo o seguinte: as partes vão ajustar se os equipamentos, o custeio de internet, etc., vão ser partilhados, vão ficar a cargo do trabalhador, que às vezes já tem toda a infraestrutura no ambiente que ele vai desenvolver atividade laborativa, né, às vezes na sua casa e tal, ou se a empresa vai entregar todos aqueles equipamentos para ele. Enfim, as partes vão colocar isso num contrato. Ou num contrato já pré-existente, porque a reforma trabalhista mudou a CLT e a CLT já tem uma previsão análoga a essa, né? Então, às vezes, esse contrato de teletrabalho ele é pré-existente à pandemia. Ou não, ou a empresa agora vai implementar o teletrabalho e daqui 30 dias, no máximo, eles terão que assinar esse contrato escrito. Então, muito bem, vão colocar no contrato quem vai suportar isso, quem vai ter responsabilidade por arcar com esses custos. Aí vem o parágrafo 4º e diz o seguinte: na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos nem a infraestrutura necessária e adequada à prestação de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. Então, o caput aqui do parágrafo 4º, ele parte dessa premissa: o trabalhador não tem o ferramental necessário para trabalhar fora da empresa. Beleza? Inciso 1. O empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura que não caracterizarão verba de natureza salarial. O que esse inciso 1 está dizendo para a gente? O trabalhador não tem o ferramental, a empresa pode fazer um empréstimo gratuito, que é o conceito de comodato. Então, a empresa faz esse empréstimo gratuito desses equipamentos, desse ferramental, e isso não, ou às vezes até faz uma ajuda de custo, paga lá uma ajuda de custo para a internet, uma internet mais rápida e tal. Isso não será considerado salário. Claro, porque é ferramenta de trabalho. Isso é para ele desenvolver atividade fora do ambiente da empresa. Só que, se a empresa não faz isso, a gente cai no inciso 2. Veja a redação dele. O período de jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato que trata o inciso 1. O que o inciso 2 nos disse? Se o trabalhador não tem, está lá no caput, e a empresa também não entrega o ferramental, isso significa que se ele trabalhava, por exemplo, das 8 às 13 dentro da empresa, a legislação vai considerar que ele em casa, ou lá onde ele está fazendo, ou faria o teletrabalho, que ele foi colocado em teletrabalho pela empresa, a gente vai considerar que ele está à disposição da empresa das 8 às 13. Muita gente está falando que esse dispositivo está dando jornada no teletrabalho, está falando que a empresa, se não der os equipamentos, vai ter que controlar a jornada. Não, 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 não. Não é nada disso. Ela só está dizendo o seguinte: veja, olha que situação que chegamos. A empresa coloca o cara em teletrabalho, mas ele trabalhador, não tem o ferramental. A empresa não dá o ferramental e colocou o cara em teletrabalho. Como é que ele vai trabalhar sem o ferramental, sem um computador, por exemplo, que às vezes é necessário? Aí o que a empresa disse? Desculpa, a legislação disse: nós vamos considerar esse trabalhador, se a jornada regular que ele fazia dentro da empresa era das 8 às 13, a empresa vai ter que continuar pagando o salário dele normalmente. Como se lá na residência dele, ele também estivesse trabalhando das 8 às 13. Aí você fala assim: Graziela, mas ele não está trabalhando esse tempo todo porque ele não tem o ferramental. Pois é.
Aí, talvez, se a empresa não tem também para dar, o trabalhador não tem, a empresa não vai dar, o melhor, talvez, é não adotar o teletrabalho. Por quê? Porque se ela colocá-lo em teletrabalho, a gente vai considerar a jornada regular dele lá, ó, a jornada normal de trabalho, a gente vai considerar como se ele estivesse trabalhando, porque ele está à disposição da empresa. Basta que ela entregue o ferramental. Então, se ele consegue fazer alguma coisa pelo WhatsApp, ele vai fazer, mas às vezes mais ou menos. Entenderam? Então, não significa que isso aqui tem controle de jornada. Significa que, para vantagem do trabalhador, a gente vai considerar que ele estaria trabalhando, ele está à disposição da empresa. Então, ela que passe tarefas que ele consiga desempenhar sem o ferramental. E se isso não for possível, ela vai ter que pagar a remuneração. Então, isso aqui, eu estou considerando só aquele período normal de trabalho dele que ele esteja à disposição da empresa, porque a empresa não deu o ferramental. Agora, se a empresa dá o ferramental, aí vai caber ao caso concreto, que é uma outra discussão, se vai ter jornada ou não. Que aí a gente tem outro debate a respeito desse assunto. Mas no inciso 2 aqui, ele não disse que isso aqui é dar controle de jornada para quem está em teletrabalho. Não. É só porque o trabalhador já não tinha os seus próprios equipamentos, a empresa também não forneceu, ele vai ficar em casa fazendo o quê? Vai ficar recebendo salário porque a legislação está considerando que o tempo dele está à disposição. Espero que tenha dado para entender. Se ainda tem dúvidas, manda uma mensagem aí que a gente busca esclarecer, tá bom? Até mais. Um abraço.